Eu acho que eu fui enganado. No começo da faculdade, quando o pessoal me falava o que eu ia fazer, sendo bem sincero com vocês, eu nem sabia o que eu ia fazer. Eu comecei a faculdade fazendo, em paralelo, né, trabalhando como técnico em eletrônica numa empresa. Ganhava ali na média de, sei lá, R$ 2.000 na época, que era um bom salário para uma pessoa de 20 anos. Mas aí, depois de um tempo, eu não sabia o que fazer. Não sabia mesmo, de verdade. Eu ficava pensando, o que eu vou fazer? Tentei prestar concurso, mas eu percebi que eu não presto para ficar estudando no modo que precisa para o concurso. O meu tipo de estudo ele é um pouco mais randômico. Eu leio em média ao mesmo tempo uns 3 livros diferentes e sobre temas diferentes. Às vezes, por exemplo, eu estou estudando português aleatoriamente. Por quê? Porque eu quero melhorar meu português. Ou então porque eu estou estudando investigação patrimonial. Enfim, tem um monte de coisa que eu fico estudando, livros mais de coaches, assim, em geral, também eu leio esse tipo de material. Mas quando eu comecei a faculdade, eu jurava que eu ia prestar concurso e direito acaba sendo o cargo, o direito acaba sendo a faculdade melhor para quem quer prestar concurso, porque abre uma série de leques, né? Tu consegue descobrir ali na faculdade de direito várias coisas que talvez te interessem, então um delegado, MP, juiz, por aí vai. E eu achava que eu queria isso, e minha família sempre foi muito guiada para isso. Até que eu achei um estágio num lugar que eu particularmente nunca gostei de trabalhar, no período que eu fiquei lá. E eu digo trabalhar porque para mim o estagiário ele trabalha também, não só tá lá para aprender. Trabalhei bastante lá, mas eu não gostava muito, não me sentia nada contra o pessoal lá, mas eu não me sentia em casa naquele local. E aí eu acabei depois indo para uma outra empresa. Nessa outra empresa eu comecei a ter um mínimo de contato com a advocacia. Para quem nunca trabalhou em jurídico de empresa, você não advoga de fato. Advogar, que eu digo, é advogar no contencioso. Tu acaba sendo mais o consultivo. Então, a gente atuava ali muito nesse viés. O pessoal vinha com uma demanda para a gente acabava retornando, explicando, com parecer, ou intermediando com escritórios ali de fora, que fazem essa parte já, né? Essa parte mais consultiva, desculpa, contenciosa. A gente fazia intermediação e defendia os interesses da empresa. E aí eu acabei gostando, assim, de vez em quando a gente pegava um caso ou outro de JEC, Juizado Especial Civil, que é muito mais fácil de responder, é muito mais rápido, então tu sabe ele muito mais rapidamente se, enfim, o que é. E teve um caso desse no juizado que eu lembro muito bem que foi muito legal, de verdade, foi muito bom, porque eu fiquei estudando e pensando em estratégias processuais, assim, para saber o que eu faria. Era bem básico. Se eu olhar hoje, são coisas básicas, mas para um estagiário era bem. Oh. E aí eu me apaixonei por aquele negócio lá. Achei muito legal. E esse vídeo é para falar sobre isso, sobre o propósito. Apesar de eu ter me apaixonado pela advocacia, por esse brilho de você vai, investiga, você vê o que é. Porra, é bom demais. Mas apesar disso, eu lá não estava totalmente satisfeito, entrou a pandemia e comecei a advogar por fora. Nisso de advogar por fora, eu me encontrei com uma justiça muito lenta. Tem judiciários que são lentos e tem outros que são quase parados, como é, por exemplo, do Rio de Janeiro. O judiciário do Rio de Janeiro assim, não tem pessoal suficiente para a quantidade de pessoas que tem naquela localização. Isso é absurdo, assim, a quantidade de coisas que deixam passar ou que ficam parados, literalmente, porque não tem gente suficiente para trabalhar ali. Não é nem culpa do profissional que está ali trabalhando. Claro, ele está ali para servir e se ele conseguisse ser mais eficiente, seria melhor. Mas eu sei também que é muito difícil.
Então a gente esbarra no começo da advocacia num judiciário muito moroso. Ainda assim eu gostei disso. Eu gostei de advogar. Não sabia muito bem, tá? Não sabia nada. Sendo bem sincero com você que eventualmente está vendo esse vídeo. Eu não sabia nada de advogar, eu tinha um problema muito sério em falar com o cliente, não sabia, o meu antigo sócio me ajudou muito nisso. E aí, depois de um tempo, eu fui gostando. Acho que demorei uns 3 anos para gostar de advogar de fato. Hoje eu não quero parar nunca. Mas aí, por que eu não quero parar nunca? Porque eu tenho o brio, eu tenho o propósito da advocacia, eu me encontrei na minha área. Eu vejo a advocacia como um meio de encontrar a justiça. Eu sei que o advogado ele é só um pedinte. A gente já até comentou isso no outro vídeo, mas eu vejo a minha advocacia como uma ferramenta de transformação para o meu cliente. Pode parecer até uma balela aqui o que eu estou falando, tá? Mas, de verdade, no meu íntimo, eu sei que o que eu faço aqui, o que eu trabalho, o que eu penso é muito diferente do que 90% dos advogados atualmente. A média da advocacia está muito baixa porque eles não têm propósito. A advocacia virou só, o direito virou só um meio para você prestar concurso e a advocacia virou só um meio de você ganhar dinheiro mais rápido. Claro, você tem que ganhar dinheiro, mas não é só isso. Qual que é o teu propósito? Meu propósito, olhando para mim, meu propósito é basicamente ajudar o máximo de pessoas possíveis da melhor forma possível e, claro, nesse caminho também conseguir viver bem. Uma coisa não exclui a outra necessariamente. Mas eu vejo colegas, eu estava até conversando com um colega hoje especificamente nos stories, né? Ele postou um story, eu respondi brincando com ele, pô, todo dia tá numa área diferente. Já foi tal área, agora é tal área. Não vou falar as áreas, vai que alguém te conta. E ele falou, pô, sou igual garoto de programa, digamos assim, para não falar um termo chulo. Onde está pagando mais, ele está indo. Eu acho que isso não é sustentável ao longo prazo, porque para mim um advogado ele tem que ter um tempo de maturação da advocacia, não só da advocacia dos próprios casos também. Então, por exemplo, se a gente pega um caso hoje na advocacia, em média ele demora uns 2 anos, 2 anos e meio, dependendo, 3, se o judiciário for mais lento, 5 anos, para se encerrar. Se uma pessoa ela fica pulando de galho em galho, se ela não tem o brio naquela área que ela escolheu, muito provavelmente é uma pessoa insatisfeita, que não trabalha bem, que não responde os clientes bem, e só quer o dinheiro, não necessariamente o dinheiro do cliente, tá? Porque o dinheiro do cliente, entre muitas aspas, viria de qualquer forma, porque se a pessoa souber negociar, se ela souber vender o mínimo de serviço, né, ela consegue vender um serviço jurídico tranquilamente. Só que não acho que é isso que vai deixar alguém rico. O propósito da pessoa até pode ser ganhar dinheiro, mas para encontrar um propósito tem que ter um caminho bem estruturado. Eu realmente acredito que se a gente não pensar em para onde a gente vai pegar qualquer caminho e aí a gente nunca vai chegar nesse local que a gente está buscando. O meu local, aonde eu quero chegar, não necessariamente é alcançar uma quantia financeira muito grande, mas sim alcançar resultados bons nos processos para os meus clientes, orientar da melhor forma os pacientes. E uma coisa acaba naturalmente também atraindo a outra. Então, é isso. A gente tem que muitas vezes esquecer um pouco o foco no dinheiro e pensar no foco do cliente. Se a gente pensar no foco do cliente, se a gente for um bom profissional, o foco do cliente vai ser atendido da melhor forma e a gente vai ganhar dinheiro. Não estou dizendo que só se tiver aqui um advogado, principalmente um advogado iniciante, não estou aqui dizendo para só cobrar no êxito. Porque, como eu disse, um processo ele demora muito tempo.
É inviável você manter a tua advocacia cobrando só no êxito. Tu vai subsistir e olhe lá. Olhe lá. Você tem que encontrar um meio termo, tem que encontrar um meio de ganhar dinheiro e no começo tu vai mesmo subsistir. Os 2 primeiros anos da advocacia, em média, eles são muito difíceis para muitos advogados, então tu tem que sair desse limbo, né, de 2 primeiros anos sem ganhar nada. Depois tu vai começar a ficar um pouco mais natural, tu vai ganhando mais confiança, tu vai advogando melhor. E aí tu vai fazer um trabalho melhor também, mas para isso tu tem que ter um propósito. Então o que te move? É só o dinheiro? Ok, pode ser só o dinheiro. Tá tudo bem. Eu não me movo por isso, mas também não vou ficar aqui julgando quem só quer o dinheiro. Mas beleza, se o teu propósito é só o dinheiro, como que tu vai chegar nesse teu objetivo? É ter 10 milhões na conta? Como que tu vai chegar nisso? É pulando de galho em galho, procurando sempre uma área? No começo é normal você advogar em várias áreas. Eu acho até saudável. Os 2, 3 primeiros anos você ter vários ramos de atuação até para você se encontrar. Depois não. Não acho que depois de 2, 3 anos você ainda tem que ficar pulando de galho em galho. Eu acho que você tem que pegar uma área de atuação, não estou dizendo um nicho, mas uma área. Por exemplo, vou ser advogado civilista. Ok, perfeito. Tu tem um monte de coisa para fazer. Seja bom, seja boa no que faz. Agora, se, por exemplo, vou ser advogado de direito da saúde, como eu sou, pô, tá pegando um nicho difícil. Às vezes, para começar, tem que expandir um pouco mais esse nicho, e aí tu vai conseguir ter um pouco de dinheiro. Muita gente reclama que o advogado cobra, né? Cobra consulta e tudo mais. Então tem que pensar no dinheiro sim, tá? É nesse ponto que eu estou tentando chegar, mas não esquecer do propósito. E o teu propósito, para mim, não pode ser só o dinheiro. O dinheiro é consequência de tudo aquilo que você faz no teu dia a dia. Pensa, por exemplo, em grandes ídolos que você tenha. Você tem que ter um ídolo, uma pessoa para que você possa se inspirar. Você tem que ter alguém que você olhe e tu fala, olha, essa pessoa aqui eu acho um grande advogado, ganha muito dinheiro e ajuda muita gente. Eu tenho os meus ídolos. Não vou falar aqui, obviamente, quem são. Mas eu tenho os meus ídolos que são advogados grandes e que advogam. Tem escritórios, ou então até alguns que nem têm escritórios, mas que são advogados. Para mim, advogado tem que ter como meta advogar. Senão não pode nem se chamar de advogado. O que você é? Empresário, ok. Mas não pode ter só o dinheiro como foco. Então, esquece isso. Tem outro propósito além do dinheiro. Tem outra vida além do dinheiro.